Olá, sou Ana Paula Freire, sou coach, consultora, mentora e no vídeo dessa semana a gente vai falar do que eu chamo de ingenuidade corporativa ou a idealização do ambiente organizacional. Eu realmente não sei se esse termo existe, se já foi cunhado por algum autor, mas essa é a forma que eu chamo aquela tendência de alguns colaboradores de idealizarem um ambiente organizacional, esquecendo de que existem interesses diversos e de que esse relacionamento é regido por um contrato de trabalho. Isso acontece com muita frequência quando a gente está falando de novos colaboradores, principalmente os novos de idade, né? Aqueles que estão começando a trabalhar. Mas isso não se restringe a eles. Mas como é que a gente pode entender melhor essa ingenuidade, né? Então eu vou passar aqui por algumas características. Primeiro, são as expectativas idealistas. É normal, quando a gente está no início de carreira, a gente tem expectativas grandiosas, né? Tipo, a gente vai ganhar um prêmio Nobel, coisas do tipo. Mas não existe trabalho perfeito, nem empresa perfeita, nem carreira perfeita. A idealização vem muitas vezes influenciada pela marca das empresas. Eu vou trabalhar numa top empresa mundial, pelos valores que essa empresa fala nas declarações de missão, nas entrevistas, né, com os meios de imprensa, nas percepções também de fontes externas, como é que essa empresa é vista. Então a pessoa vai para um grau de idealização que está achando que está entrando num ambiente perfeito. Uma outra coisa que caracteriza essa ingenuidade é a inexperiência com a dinâmica no local de trabalho. A falta de experiência nesse ambiente profissional pode levar a crenças irrealistas sobre como funciona o trabalho em equipe, como é que funciona a colaboração, os processos organizacionais. É muito comum se subestimar os desafios associados à condução da política do escritório, por exemplo, ou as prioridades que concorrem com outras áreas, ou a resistência à mudança. Durante a pandemia, isso ainda ficou mais grave, porque muita gente começou a trabalhar num ambiente remoto. E aí se perdeu muito daquele conhecimento que vem da observação, quando a gente olha assim e começa a sacar um pouco como funcionam as coisas. E essa inexperiência parece ter aumentado. E agora, quando a gente vai para o híbrido ou para o totalmente presencial, isso fica mais latente. Existe também uma expectativa, uma crença no impacto imediato. Muito funcionário acredita que pode efetuar mudanças imediatas só porque falou sobre isso, ou porque as novas ideias que está dando vai ser prontamente adotada, ou pensar assim, tipo, gente, como é que ninguém nunca pensou nisso? Eu sou um gênio. Esse otimismo pode levar à frustração quando a contribuição não é reconhecida, ou quando alguém fala assim, olha, essa ideia falhou aqui, ou quando alguém vem com alguma resistência. Isso não pode ser um motivo para você não sugerir, para você não perguntar, não dar novas ideias. Mas sempre é importante entender que as ideias vão ser sempre melhor aproveitadas, melhor delineadas quando elas têm um contexto real, quando ela tem uma fundamentação e quando elas são originadas em problemas ou dores reais do ambiente de trabalho. Uma outra característica dessa ingenuidade é quando a pessoa ignora os desafios organizacionais. Leva a pessoa assim, a achar que não existe burocracia, que não existe resistência à inovação, que não existem obstáculos, que todo mundo é amigo, que todo mundo trabalha para o mesmo objetivo e que não existem conflitos, interesses, que as pessoas não concorrem para a mesma promoção, que tudo é assim, tranquilo, né? Que as pessoas não têm ambição, não têm inveja, que não existe maldade no mundo. Então isso leva para uma sensação assim quase, eu falo ingenuidade, mas isso leva quase para uma coisa assim muito infantil, né? De que a gente está num ambiente onde a gente vai 100% desarmado e não se prepara para esses desafios. E uma outra característica que eu acho que acaba acontecendo e é mais visível é quando a pessoa confunde informalidade com relacionamento pessoal, uma amizade. Por mais informal que seja o ambiente corporativo, ele ainda é um local de trabalho. Você não pode dizer tudo que você pensa na hora que você pensa para quem você quiser, do jeito que você quiser. Você vai ter que se preparar, você vai ter que fundamentar, você tem que vender a ideia, né? Os líderes não vão ter 3 horas e meia para conversar com você. Você tem que ir sumarizado, focado. Isso também vale para as outras coisas mais simples, tipo como é que a gente se veste, como é que a gente fala, né? O tipo de linguagem, o volume da voz. Tudo isso precisa ser pensado porque o ambiente é diferente. E como é que a gente pode minimizar, lidar com isso? Do ponto de vista individual, é preciso observar, aprender, entender aquelas regras que não são ditas, compreender o que é importante, o que não é. E aí você pode conversar, entrar no modo aprendiz, ouvir mais do que falar, né? E isso tudo pode ajudar para você ganhar e se acelerar nesse processo de conhecer a organização. Você não pode acreditar que
que tudo que se diz é aquilo de uma forma literal. Tipo, você pode dizer tudo que você quiser, minhas portas estão sempre abertas. É verdade, mas é verdade no contexto organizacional e tem a ver com essa etiqueta corporativa. Minha porta está aberta significa que eu vou ouvir você se você quiser falar. Né? Mas isso não significa que você pode interromper a reunião do CEO. Né? Você não vai chegar ali, bater na porta e entrar sem nenhuma reunião. Aprender com os outros, tentar aproveitar as oportunidades do presencial para entender a dinâmica acontecer, também é uma fonte de informação valiosa, principalmente para quem está começando a trabalhar. Sentir aquele espírito, respirar o escritório. Na dúvida, pergunta. Pergunta sobre os limites, pergunta o que a outra pessoa acha, né? E isso vai ajudando você a reconstruir o seu repertório. E do ponto de vista da organização e da liderança, o processo de onboarding, a entrada do funcionário na empresa, principalmente quando ele é muito bem feito, até gravei um tempo atrás um vídeo sobre isso, pode ajudar muito a minimizar esse impacto. E aproveitar não só para mostrar o organograma, mas para mostrar as metas, para a pessoa entender o foco da organização, as realizações, aterrissar os valores, correlacionando cada palavrinha daquela com o comportamento esperado, com o modo de fazer da organização. Né? Implementando também, uma outra coisa que eu acho que é fundamental, implementar programas de mentoria ou aquele companheiro tipo buddy, onde o funcionário tem uma referência mais experiente e pode ter orientações, que pode apoiar sobre informações desde onde é tal departamento, mas como as coisas funcionam de verdade, os processos, os desafios. Uma outra coisa que a organização pode fazer é comunicar de uma forma clara e transparente, ter espaço tanto para falar como ouvir, receber por diferentes canais como é que a pessoa se sente e o que ela está com dúvida, né? E aí ela vai aprendendo quais são aqueles temas mais sensíveis, né? O que precisa ser reforçado na comunicação. A cultura de feedback, que são as conversas constantes, ela é importante para preparar o gestor para falar sobre assuntos que normalmente não são lidados. Com a familiaridade, a gente consegue ter maior segurança de falar, olha, essa roupa não está adequada para o ambiente de trabalho, principalmente hoje em dia, onde a gente tem muita preocupação de valorizar e respeitar, né, os interesses e a forma de cada indivíduo, né, escolher e fazer suas escolhas e se mostrar. Mas existem alguns limites, né, algumas coisas que podem gerar problemas para o ambiente corporativo e isso é importante ser discutido. Para fazer dar certo, a empresa e o funcionário e a equipe como um todo tem que trabalhar junto. As empresas têm objetivos, têm interesses, têm jeito de ser e de fazer, como a gente também tem, e você no papel de colaborador também tem. As expectativas irrealistas ou sonhadoras de qualquer um dos lados pode levar a uma quebra de confiança e um relacionamento que podia ser maravilhoso pode acabar sendo rompido, levando a uma grande perda de oportunidade. Pense nisso.